Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Boa viagem, bom regresso a casa com a Rádio Observador. Estamos quase no Jornal das 7 da tarde. Vanessa Cruz, quais são os temas em destaque? Carlos Moedas já tomou posse, reconduzido na Câmara de Lisboa, com avisos e pedidos à oposição, sendo que o PS já veio ameaçar votar contra o primeiro orçamento municipal. Marcelo Rebelo de Sousa está em Angola para as comemorações dos 50 anos da independência e ouviu lá esta pergunta: há racismo em Portugal? Temos hoje, depois das 7, novo episódio de E o Resto é História, precisamente sobre os 50 anos da independência de Angola. Foi a 11 de novembro de 1975 declarada a independência. Começava também uma guerra civil terrível. Depois das 8 da noite temos João Paulo Sacadura, a conversa com Jorge Silva, professor, investigador, colecionador, ilustrador e para muitos, Jorge Silva é o nosso melhor designer. Vem falar da carreira, da arte e da 5ª edição da BIG, a Bienal de Ilustração de Guimarães, que decorre até ao fim do ano em 4 espaços culturais de Guimarães. Quanto ao estado do tempo, atenção que a Cláudia vai chegar com intensidade. Estou a falar da Depressão Cláudia. Vamos ter chuva amanhã em todo o território continental, com intensidade. Na quinta-feira poderá ser ainda pior, em especial a norte e com muita trovoada. Todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo para os próximos 2 dias. As temperaturas, essas vão ser semelhantes às que temos hoje, mas o vento vai soprar forte e fresco, o que contribui para aquela sensação de frio desagradável. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Jornal das 7 com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa? Carlos Moedas já tomou posse enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O autarca reconduzido deixa recados à oposição e pede que o deixem governar, sendo que o PS ameaça votar contra o primeiro orçamento municipal. Uma ameaça deixada de viva voz pela vereadora Alexandra Leitão. É muito difícil os socialistas viabilizarem orçamentos deste executivo camarário. Foi antes do discurso de Carlos Moedas, acompanhado pelo jornalista João Gama, que está agora em direto da Gar de Alcântara. João, com personalidades como Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho na plateia, Carlos Moedas pediu aos vereadores que tomaram posse que não se deixem condicionar por interesses partidários. Parece que esteve atento às declarações de Alexandra Leitão a entrar aqui na Gar de Alcântara. Carlos Moedas deixou esse reparo. Diz que no dia 12 de outubro os lisboetas escolheram quem deve governar e quem deve fazer oposição na cidade de Lisboa. Quem exerce o governo deve governar, dialogando, encontrando compromissos. E quem exerce a oposição deve deixar governar, fiscalizando a ação de quem governa. Tendo em conta a pluralidade das forças que compõem o Executivo, não nos podemos esquecer de quem os lisboetas mandataram para governar, para prosseguir e cumprir um programa. Carlos Moedas, que lembra os vereadores que hoje tomaram posse que a partir desta terça-feira a principal prioridade é para os interesses dos lisboetas e não para os interesses partidários. Carlos Moedas, que repetiu algumas das promessas que levou a eleições no passado dia 12 de outubro, com alguns avisos. Vanessa, disse o presidente da Câmara de Lisboa, que agora toma posse, que as obras que prometeu para a habitação não se farão de um dia para o outro, e quanto à segurança, criticou aqueles que falam de um mero problema de percepção e insiste que Lisboa precisa de mais polícia municipal nas ruas.
Reportagem do João Gama na cerimónia de posse de Carlos Moedas, com o PS a ameaçar votar contra o primeiro orçamento municipal. Tudo indica que o Presidente da Câmara tenha de recorrer aos vereadores do Chega para aprovar este instrumento de gestão da autarquia. E Carlos Moedas pode vir a ter ainda hoje outro problema em mãos. Arrisca não conseguir ficar com a presidência da Assembleia Municipal de Lisboa. Com Margarida Mano à frente da Assembleia Municipal, o PS não desiste de apresentar também uma candidatura de André Mons Caldas. Apesar de ter perdido as eleições autárquicas, o PS conseguiu ter deputados municipais em maior número. Agora falamos de uma das polémicas do dia em torno dos helicópteros de emergência médica escolhidos pelo Governo. O presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil diz que estes helicópteros que o Governo encomendou não são os ideais. Posição defendida pelo representante dos pilotos depois da notícia do Jornal Público, que alerta hoje para que só o heliporto hospitalar de Braga tenha condições para que estes helicópteros Black Hawk, que medem 19 metros, possam aterrar. Hélder Santinhos explica que, apesar dos aparelhos estarem preparados, sim, para a emergência médica, são um remendo. Não são os helicópteros ideais para o INEM, tanto que os Black Hawk não cumpriam nenhum dos requisitos dos cadernos de encargos pelos concursos anteriormente lançados pelo INEM. Portanto, ou seja, se tivessem concorrido com Black Hawk, chumbariam. No entanto, isto é uma solução de recurso. O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, no explicador da Tarde Política, esclarece que os Black Hawks são demasiado grandes para aterrar em determinados lugares. O ministro Nuno Melo defende por seu lado a compra destes aparelhos, rejeita que só possam aterrar num dos heliportos, dos 7 heliportos hospitalares que estão autorizados no país. O heliporto de Braga, no caso, explica o Ministro da Defesa que, apesar de serem helicópteros que podem ajudar na emergência médica, não deixam de ser equipamentos militares que têm de estar ao serviço das Forças Armadas, se for preciso. Apesar de todos os prós e contras, Nuno Melo garante que os Black Hawk foram a melhor escolha. Espero que isto tenha ficado suficientemente claro, não só quanto ao facto dos helicópteros serem bons, serem racionais na escolha porque vão alargar uma capacidade já existente, não só também quanto ao facto de agora a Força Aérea passar a dispor de 3 equipamentos e, dependendo do caso de emergência, pode usar um ou outro. O facto de ter Black Hawks não significa que não tenha os outros todos. E também quanto ao facto da certificação por se tratarem de helicópteros militares. E volto a insistir, nós não estamos a privatizar as Forças Armadas. O Ministro da Defesa assegura que os Black Hawks já aterraram em mais de 20 heliportos só a norte do Tejo. Ainda antes destas declarações de Nuno Melo, o Presidente da República disse que a decisão do Governo é compreensível, atendendo às explicações que já tinha recebido do Ministro da Defesa. E Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Angola nas comemorações dos 50 anos da independência, ouviu uma pergunta esta tarde. Há racismo em Portugal? O Presidente da República considera que não há e compara a realidade atual com a dos anos 80. A minha opinião é que não. Da minha vida, do dia-a-dia, eu fui professor muitos anos, tive muitos alunos lá e cá. Contactei com muita gente na base da proximidade como autarca. Comparando com a realidade atual, eu acho que a realidade atual é incomparavelmente muito melhor do que aquela que era nos anos 80. Marcelo Rebelo de Sousa admite, no entanto, a existência de discursos racistas no país, mas garante que não são maioritários, fazem parte da vida em democracia. O Presidente da República afirma ainda que é difícil encontrar um momento melhor entre a relação dos dois países, Portugal e Angola. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 11 de novembro. As celebrações do 25 de novembro vão ser financiadas pelo Ministério da Defesa, mas as verbas ainda não estão aprovadas. Um documentário, um podcast e até uma parada militar, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, são as ideias da comissão organizadora para assinalar a data. O chefe de Estado assegura que ainda não foi convidado, mas vai receber em breve a comissão. O orçamento para o 25 de novembro, e já não falta muito, está a ser analisado pelo Governo. As celebrações não vão contar com a presença do Partido Socialista. É um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pela jornalista Mariana Lima Cunha. Máxima cautela, pede a Proteção Civil, está aí a depressão Cláudia, muita chuva e vento, às vezes trovoada, a partir do final do dia de hoje, em todo o continente português e na Madeira. Muita atenção à estrada. Já aqui dissemos, faz hoje 50 anos que o país deste artista se tornou independente.
Bonga. É bonga, Vanessa? É bonga, claro, da icónica Angola, e os ritmos que dão vontade de dar um pezinho de dança, já que estavas a dar um pezinho de dança, Ricardo. É irresistível. Este ritmo é irresistível, ainda bem que ainda não há vídeo aqui na rádio. Frutas de Vontade é o nome desta canção. Foi a 11 de novembro de 1975 que foi proclamada a independência de Angola por Agostinho Neto, do MPLA, por Holden Roberto, da FNLA, e por Jonas Savimbi, da UNITA. Foi precisamente a 11 de novembro de 75, mas há um outro lado deste dia, é que no próprio dia em que foi declarada a independência de Angola começava uma guerra civil terrível. Sim, e sobre estes conturbados 50 anos de independência, há uma edição especial de E o Resto é História, programa do Rui Ramos e do João Miguel Tavares. É já a seguir este Jornal das 7, mas vamos ficar aqui só mais um bocadinho com bonga até ao final.